O Rio Grande do Sul viveu um dos momentos mais difíceis da sua história recente. Casas foram perdidas, memórias levadas e a rotina interrompida. Mas, mesmo em meio ao silêncio, algo permaneceu vivo. Pessoal, eu não sou o homem do tempo, mas toda vez que eu souber de notícia grave sobre o clima aqui no estado, eu vou vir aqui para compartilhar com vocês. Eu quero olhar para frente, mas eu acho que eu não podia deixar de registrar, porque foi o pior evento climático do Brasil, dentro do Rio Grande, e aconteceu também na nossa cidade. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído. Cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Foi impactante, algo que estamos até hoje com medo. Não estava nada programado para acontecer. Eu moro em São Leopoldo, né? E São Leopoldo foi uma cidade que 70% da cidade foi atingida, mas exatamente assim, eu me lembro de um dia antes de começar mesmo as chuvas, eu estava em Sapiranga, num evento entre os museus e as bibliotecas da região ali do Vale dos Sinos, e eu já vim naquele evento de carona com o pessoal do IFRS e com os professores da universidade que estavam voltando para Porto Alegre, assim, em São Leopoldo, e a gente já na estrada, assim, voltando naquele dia, daquele evento, a gente já pensou que aquela chuva não era uma coisa normal e que ia ultrapassar em muito, assim, né, de todas as chuvas que a gente já tinha vivido. Bom, eu estava na Restinga. A Restinga se tornou um lugar privilegiado nesse contexto. O lugar mais estigmatizado de Porto Alegre, um lugar que teve muito desprestígio na mídia, né? A grande mídia gaúcha, ela construiu uma narrativa durante 50 anos contra esse bairro. E naquele contexto, eu estar na Restinga vendo a cidade destruindo, né, o estado, de certa forma, regiões mais específicas, pela crise climática, e esse lugar está sendo atingido de uma maneira menor, né, nunca imaginaria que uma crise chegaria na Cidade Baixa, né, em bairros boêmios ou em bairros mais centralizados, entre aspas, ou com poder econômico dita pela essa imprensa melhor de qualidade de vida, estarem à mercê de uma crise climática nunca vista no Rio Grande do Sul. Eu estava lá no Cirandar, né, no Ponto de Cultura, que ainda era na Avenida dos Andradas, né, e foi atingido fortemente pela enchente, numa reunião sobre a cultura viva, sobre o plano de trabalho da Política Nacional de Blanc de Porto Alegre. Saí já sobre fortes chuvas, mas nunca, né, nenhuma de nós ali naquele momento imaginaria que viria, né, o que a gente viveu nos próximos meses, né, ali de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Entrado a água por tudo, né? O pessoal já estava tirando o carro e tal. E eu ainda fiquei até sábado, porque isso era quinta-feira. Eu tenho educandos meus lá que foram bater na minha porta dizendo: "Mãe, caiu a minha parede". Eu sou educador social desde os meus 16 anos de idade, mano. Eu tenho educandos meus que são pais e mães de família. Imagina, como é que eu fiquei? A gente estava realizando uma formatura das crianças e adolescentes que fizeram a oficina 5 elementos do hip hop na casa do hip hop de Esteio. Naquele dia a gente fez uma batalha que chama Resta 1 lá em Esteio, e eu lá na casa, naquele momento, caiu uma chuva torrencial e a gente não entendia por que aquela chuva, inclusive, insistia em aumentar. Rapidamente, questão de menos de uma hora, a rua da casa do hip hop de Esteio começou a alagar, o que tradicionalmente já acontecia, mas aquela vez foi mais rápido que o comum, e logo a gente teve que encerrar o evento, ou seja, mandar as pessoas para casa. Primeiro pela própria segurança das pessoas, pelo lugar que já não estava mais comportando, começou a entrar água pela janela, muita goteira, e ao mesmo tempo a gente já estava sem estrutura, inclusive, para comportar todo o público que estava no evento dentro da casa. No dia, né, que começou a extravasar as águas, né, e a subir muito, eu tinha ido buscar minha filha no colégio, né, e estava descendo a Ramiro Barcelos e estava vendo essa previsão e falei para minha filha: vamos para minha mãe, que mora ali no bairro Floresta, na rua São Carlos, pensando assim, vai ser o momento, vamos passar o final de semana juntos, com a família, né?
E quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, eu olhei, né, da janela e as notícias que vinham, né, e eu falei para minha mãe, para o meu padrasto, isso vai alagar, né, a gente não vai conseguir sair daqui, vamos sair, né. A casa da minha mãe ainda era no 5º andar, não pegou água, mas a rua estava sendo tomada, né. E daí a minha mãe falou que não, que já estava ali com os mantimentos, etc. E eu com a minha filha saí já na última assim, espaço de calçada que ainda tinha. E fui para minha casa, né? Eu moro numa rua que é uma ladeira, né? Então a minha casa, assim, só seria atingida se subisse muito, né? Embora na esquina para baixo já da minha rua também chegou a água e as enchentes. Sexta-feira foi o maior problema, porque essa minha casa é minha editora. Tem um depósito na Zona Norte. E esse depósito fica perto da Comporta 14. E a Comporta 14 estourou. E entrou toda aquela água nos meus 9 metros quadrados. E levou meus 12 mil livros. Entrou 2 metros de água. Sobraram só as que estavam em cima, que são umas caixinhas que estavam bem no topo. Acho que a gente vai demorar bastante para se recuperar e esperamos que tudo se resolva a partir, né, dos sustos que levamos. Eu lembro da Covid, porque parecia que não tinha, não, é lá do outro lado, não é aqui, não vai acontecer aqui, não vai acontecer aqui não. A cultura, que conecta, emociona e dá identidade a um povo, também foi profundamente impactada. A cultura é a primeira afetada quando é esses desastres assim que não são naturais. A gente diz que é natural, mas acho que não é natural, né? O Ministério da Cultura foi um dos ministérios que, junto ao Ministério da Reconstrução, do ministro Paulo Pimenta, tomou a frente justamente para dar essa rápida resposta. Não só mapeou rapidamente os artistas a partir de grupos, de como RS Música Urgente, entre outros, que se organizaram, inclusive, para entender, fazer um diagnóstico de como estavam aqueles artistas que também eram voluntários em muitas ocasiões nas suas comunidades, mas ao mesmo tempo também entender o impacto econômico que esse setor em específico, que é um setor que mobiliza mais do que a indústria automobilística dentro do Estado brasileiro, pudesse também retomar suas atividades, assim como o agro, assim como outras frentes da sociedade, né, e que necessitaram de apoio para a retomada também das suas ações, assim como também a própria população que teve, né, o atendimento direto do governo federal com compra assistida de imóveis, recursos via Minha Casa Minha Vida, FGTS liberado, entre outros recursos que chegaram. Mas o Ministério da Cultura garantiu projetos, cursos, garantiu também uma retomada de bolsas diretas a produtores culturais e garantiu a viabilidade principalmente da retomada de projetos através de uma lei Rouanet emergencial. Isso não só distribuiu renda, mas rapidamente também pôde entender tamanho ainda da demanda que se tinha, ou seja, essa lei Rouanet, assim como outros mecanismos, não deram conta muitas vezes de tamanha demanda, mas esse mapeamento, a partir desse entendimento, pôde então ser visualizado para logo também ser sanado. A cultura é uma das coisas mais importantes do país. A cultura no Brasil é um valor que aqui no Rio Grande do Sul, que eu saiba, eu acho que ela já está gerando uma economia, enfim, a gente está gerando muita renda, assim, sabe? Muito emprego, pequeno emprego, a cultura é fundamental. O Ministério da Cultura também participou do esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul. Além de investir 60 milhões de reais em iniciativas culturais, o governo federal também articulou com as 100 maiores empresas patrocinadoras uma ação emergencial para projetos do estado até 2025. Aconteceu que no Rio Grande do Sul foi muito grave, né? A gente que é do estado, né? Todo mundo se sensibilizou muito e se engajou e a cultura não podia ficar de fora desse esforço de reconstrução. Quando vocês fazem uma ação cultural, um show voz e violão, no mínimo tem ali 4, 5 pessoas trabalhando. No lugar onde aquele show está acontecendo ali está gerando uma economia. Quando você fala de um festival, tem centenas de pessoas que vai desde da galera da graxa, né, do povo da graxa, até o artista principal, tudo ali é um conjunto de coisas que são vidas humanas, são seres humanos, que a cultura é uma coisa viva, ela é feita de gente. Então não dá para a gente dizer que a cultura brasileira é supérflua pelo tamanho do nosso país. Todo lugar que você chega, ali existe cultura. No norte é cultura brasileira. Você vai no sul, o que está acontecendo lá, todo mundo se identifica como cultura brasileira. Centro-oeste, cultura brasileira. Nordeste é um manancial tão rico
tanto economicamente, financeiramente, como possibilidade de transformação que a gente pode tirar sobre isso. A gente precisa só mudar a maneira da gente ver a nossa cultura. Histórias que quase pararam, agora seguem sendo contadas. Nos unimos em grupos para irmos para os lugares onde estavam. Hoje a gente já está num patamar, depois de 4 anos de recriação do Ministério da Cultura, né, do presidente Lula garantindo que cultura é prioridade do projeto de nação, que as pessoas, a sociedade, passou daquele momento que por muita desinformação, notícias falsas, por vezes pareceu comprar um discurso que colocava a cultura como um gasto, ou o artista, né, como um não trabalhador, uma pessoa sem valor na sociedade, passou a valorizar e a ir para a rua ver o Oscar e torcer pelo Brasil, né? A fazer questão, né, de comparecer às atividades ao ar livre, a ir com a sua família, escutar uma música, né, comprar um artesanato, ter orgulho, né, da sua identidade cultural formada pela cultura brasileira. O Grêmio Náutico União, o acúmulo de pessoas que ficaram sem ter onde morar. Então nós fomos fazer tricô, meia, mantas, rodas de conversa com as mulheres, ensinar a fazer crochê. E várias vezes nós nos reunimos para isso, né, para incentivar aquelas pessoas a não desistir. Naquele momento nós nos organizamos, articulamos nacionalmente parceiros que também estariam em conexão com o Rio Grande do Sul para envio de donativos, envio de mantimentos. Nós tornamos o Museu da Cultura Hip Hop RS aqui em Porto Alegre um centro logístico que passou por lá mais de 300 toneladas de donativos, doamos quase $500 mil de orçamento próprio para que a gente pudesse rapidamente não só minimizar o impacto que a enchente causou durante o período de no mínimo 1 mês, mas ao mesmo tempo garantir uma retomada mais célere para os projetos que eram bases nas comunidades e que atendiam as suas comunidades e que porventura tinham sido afetados também. No dia seguinte, né, em contato com o escritório do Ministério da Cultura, e com o Ministério da Cultura em Brasília, já nos colocamos num lugar de fazer trabalhos de frente, né, organização, para poder ajudar todas aquelas famílias atingidas. Então eu fui para a sede da prefeitura, que mudou o local, né, que não era mais no centro, daí foi para o SEMAI, numa região do Rio Branco, uma região mais alta, em São Leopoldo. Me juntei junto com a frente da prefeitura, da Defesa Civil, né, de tudo, para ajudar a construir a organização dos voluntários, porque a gente abriu um cadastro de voluntários e tinha centenas de pessoas inscritas, mas elas também não sabiam exatamente o que fazer. Então começamos a organizar, né, e junto com aquilo, né, paralelamente àquilo que eu ajudava a frente lá de São Leopoldo, ajudava ao Ministério da Cultura, né, e o setor cultural a entender, a mapear tudo que estava acontecendo com o nosso setor, os artistas que tinham shows marcados, né, os artistas que foram atingidos, que tiveram saído de suas casas, que tiveram seus instrumentos também, né, atingidos pelas águas. No momento, nós que, né, éramos do escritório estadual do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, nos apresentamos na estrutura que o governo federal, né, com uma resposta muito rápida, logo montou de atendimento ao Estado, né? Então a equipe do escritório, né, seja online, seja, né, presencialmente, toda se juntou e começou a se articular com os órgãos do governo federal para, naquele primeiro momento, fazer uma força-tarefa de salvar vidas mesmo, né? Então a gente ficava nos grupos, vendo os pedidos de socorro, passava para o superintendente da Polícia Federal, passava ali para a questão, né, da Defesa Civil, né, e mandava todos os pedidos. Guaíba aqui, 3 pessoas do bairro tal, Eldorado, né, e o meu WhatsApp, que estava nesses grupos, também começou a receber muitos pedidos, né, e era uma atuação, claro, por parte, né, de uma servidora pública, mas eu não estava assim oficialmente, né, num posto de identificar, etc., mas começamos a fazer aquele trabalho e aquilo ali explodiu, né, em diversos grupos, e toda vez que a gente recebia um feedback, né, de que aquela pessoa tinha sido resgatada, tinha sido salva, né, a gente também se sentia assim, fazendo parte, né, de uma estrutura importante de resgate, né, de cuidado e de salvar vidas. Ao mesmo tempo que logo
também nos primeiros dias, né, e naquelas pessoas naquela situação, e começou os espaços de abrigamento, surgiu um movimento, né, por parte dessa rede de base comunitária da cultura, dos pontos de cultura, dos espaços de terreiro, das escolas de samba, do Museu do Hip Hop, né, de começarem a se colocar à disposição para tanto receber pessoas, para quanto ser espaços de donativos, de alimentos, de cozinhas solidárias. E a gente prontamente também fez uma conexão com a Conab, né, com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, e começou a cadastrar aqueles espaços nas listas, né, de entidades aptas a receber essas doações, a receber o gás, a receber os donativos, a receber as cestas básicas, para conseguir trabalhar nesse apoio das pessoas abrigadas ou as pessoas que estavam indo buscar, né, esses espaços. O próprio Museu do Hip Hop, que foi um grandíssimo parceiro, né, logo virou um grande centro de distribuição, né? Nós íamos no Museu do Hip Hop e daí começamos a articular parcerias como os Correios. Então nós mandávamos os furgões do Correio no Museu do Hip Hop, que lá tinha água, tinha materiais de higiene, tinha colchões, né, e distribuíamos nesses espaços de base comunitária. Então, naqueles primeiros dias, a cultura, não só a estrutura do governo federal, do Ministério da Cultura, claro que sempre em diálogo, né, com os outros entes federados, mas a base comunitária da cultura se organizou de imediato, né, de uma forma a se constituir uma grande rede de apoio e de solidariedade, né, a não só a comunidade cultural, mas toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Então acho que todos esses projetos culturais, os pontos de cultura, essas entidades de bairro, as casas de hip hop se formaram numa grande frente de apoio. Eu tenho certeza que fizeram a diferença no momento de extrema vulnerabilidade, né, de todos e todas que a gente estava vivendo. Nós tivemos ações com a Unesco de criação de protocolos de salvaguarda de acervos que tinham sido afetados. A gente teve documentação que foi perdida, acervo artístico que foi comprometido. Trabalhamos nessa recuperação. A gente garantiu a mudança na atuação da Defesa Civil e garantiu que os recursos da Defesa Civil também pudessem ser usados para retomar a estrutura de infraestrutura logística, predial, de equipamentos culturais. Então a gente teve bibliotecas, céus das artes, centros de cultura, cinemas sendo reformados nessa infraestrutura básica com recursos da Defesa Civil, assim como aconteceu em outras iniciativas. Agora eu não consigo me parar muito bem o que foi a pandemia e o que foi a enchente. Quando a gente estava conseguindo sair da pandemia por ajuda dos retomada, pessoa física, pessoa jurídica, feira, correndo para feira, veio a pandemia. E aí a gente se organizou, fez até digital, fizemos feiras digitais, né? A gente estava organizado. Quando passou isso, veio a enchente e o clube estava organizado. E aí nós propusemos, com a verba que veio federal de emergência, a gente propôs o formato do edital. Se nós não estivéssemos organizados, talvez o edital não tivesse sido tão benéfico para nós. Eu quando falo nós somos 30 editoras, né, que eu acho que 10 delas ou mais foram muito atingidas, e nós fomos muito atingidas. Eu não fui atingida diretamente, porém, acho que aí é que entra a empatia, né? Aí não foi comigo, mas é como se tivesse sido comigo. E eu estou ali, como se a dor fosse minha, como se eu fizesse parte, e faço. Acho que falta isso para o mundo. Eu faço parte desse mundo, assim, faço parte. Eu sinto fome, sinto fome, sinto frio, sim. Meu pé está dentro d'água, tá. Acho que isso que falta, que é a empatia, né? A cultura também é ação social. O que me dá esperança na cultura hoje? Eu acho que o que me faz ter esperança é entender que as pessoas hoje estão mais maduras, estão capacitadas, não querem mais um mundo polarizado, não querem mais, por exemplo, brigas entre diferentes posições, querem chegar num consenso, mas principalmente ter um limite ético, ou seja, né, valores morais são inegociáveis, valores que dizem respeito ao combate à violência contra a mulher, ao combate ao racismo, ao combate à homofobia, à xenofobia, à misoginia, entre outros fatores, são inegociáveis, e isso não é uma questão de opinião, é questão de respeito, é questão de lei. A qualidade das pessoas que estão aparecendo, da rede que está se formando novamente, a capilarização, a velocidade com que isso está acontecendo,
é muito esperançoso, né? E eu espero, como um desejo, que isso continue, que a gente não venha aqui na América Latina a sofrer um apagão cultural. E o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul certamente é um exemplo aí, né, do ponto de vista da reconstrução, e acho que a gente tem que agora estar trabalhando no Ministério também na resiliência e na preparação, né? É eu saber que eu estou me organizando para o futuro. E hoje o hip hop, né, me faz ter essa esperança, porque eu vejo isso no nosso movimento, ainda que o nosso movimento faça parte desse globo como um todo, que tem pessoas machistas, racistas, homofóbicas, sexistas, mas ainda assim o hip hop me faz ter esperança de um mundo melhor. E acredito muito que o hip hop, inclusive, tem muito, né, a ensinar, compartilhando esse acúmulo de mais de 40 anos de hip hop aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa mensagem é para a juventude do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste do Brasil, incluindo os irmãos de toda a América do Sul, para criar um núcleo de resistência sociocultural e educacional. O poder está na mão do jovem. Nosso lema é unir os semelhantes. Podem surgir nas ruas, nas favelas, nos becos, quilombos, malocas e alagados. O dever de todo jovem é fazer revolução. Cada jovem deve saber como dar um bom exemplo à sua comunidade, aumentar sua resistência física. O principal meio de destruir seus inimigos é sendo mais inteligente que eles. O que a gente está estudando muito. Estamos produzindo, estamos escrevendo, estamos compondo, estamos saindo para fora daquele nicho ali. E cultura é trabalho. Nós precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho. Estou aqui, eu trabalhando.